Olá! Hoje nós iremos falar sobre renderização de embalagens usando o Blender. Nós já fizemos renderização de embalagens usando o Illustrator e usando o Photoshop, que foram os assuntos das últimas duas aulas. E hoje, então, a gente chega no Blender. Essa renderização é uma renderização mais complexa, mas que permite a gente chegar a resultados mais realistas, resultados mais interessantes. A gente consegue também criar cenários, a gente consegue até mesmo fazer animação. Aqui eu vou mostrar para você como fazer uma renderização simples de uma embalagem do tipo caixa. Então, se você quiser fazer alguma coisa um pouco mais avançada, não vai caber aqui nessa aula, porque o Blender é muito complexo, é tema para um semestre inteiro de aula e não apenas uma aula. Então, você vai me seguir hoje e vai ser mais ou menos um tutorial mostrando então como fazer essa renderização. Esse aqui é o Blender, versão bem novinha dele, lançada agora. Essa aqui é a tela de abertura, primeira vez que você abre vai aparecer uma tela assim. Você pode definir algumas configurações. Sugiro que coloque, né, português, embora fique atento que o português no Blender ele está em progresso de desenvolvimento, não está totalmente traduzido. Tem umas outras questões de atalhos, e uma que eu acho que vale a pena você alterar é essa aqui, da barra de espaço. Vou colocar aqui para pesquisar. O resto pode deixar assim. Então, vamos criar um arquivo novo. Quando você vai criar um arquivo novo no Blender, ele vai aparecer essa tela aqui, essa visualização padrão dele. Esse que você está vendo, essa grande tela aqui, chama Viewport. É nela em que as coisas acontecem. Então, a gente tem no momento um objeto. Esse objeto aqui, ele sempre vai aparecer quando você criar um documento novo, padrão, no Blender. Você vai ter uma câmera que vai te permitir trabalhar depois ponto de vista, para você fazer uma renderização, uma animação aqui no software. E temos também uma iluminação, um ponto de luz. Isso também você consegue alterar depois. Temos uma malha aqui, né, uma grade, para ajudar a questão de medidas. Temos aqui um cubo, então esse cubo padrão, né, e ele está posicionado bem na origem aqui dos eixos. Então, temos o eixo X em vermelhinho, o Y o verdinho, e temos ainda passando aqui, que a gente não consegue visualizar, o Z, que então está responsável pela altura. Aqui tem uma chama gizmo, isso aqui permite, a gente pode clicar e fazer movimentação por aqui, então tanto clicando e arrastando, quanto indo direto em um dos determinados pontos, né? Com algumas possibilidades. Se você quiser, deixa eu voltar. Eu posso também fazer movimentação com o scroll do mouse, então a rodinha do mouse, posso clicar nela e, e aí girar o mouse, né, para poder fazer a movimentação. Posso apertar Shift, segurar a rodinha do mouse para fazer esse tipo de movimento e rodar essa rodinha do mouse para um lado e para o outro para conseguir aproximar ou afastar. Então, de navegação, o que você precisa saber é isso, sim, bem básico. Agora eu vou fazer minha embalagem a partir do cubo. Para isso, eu vou usar esse menu aqui, transformações, e alterar as dimensões. Mas repare aqui que ele começa com um cubo de 2 metros por 2 metros e 2 metros. Esse aqui está bem distante da medida que eu quero, e inclusive da unidade. A gente não deve trabalhar com metros para fazer embalagem, né? A gente vai trabalhar com milímetros. Então, eu preciso alterar essa unidade do Blender. Eu vou vir aqui em propriedades de cena, vou vir em unidades e vou alterar aqui o comprimento para milímetros. Então, agora está aqui, 2 milímetros, né? Tem a aresta desse cubo. Eu, então, vou alterar agora as medidas para que correspondam às medidas da embalagem, as medidas externas, né, gerais dessa embalagem. Eu vou ter uma altura da embalagem aqui no eixo Z, uma altura de 95 milímetros. Vou ter no eixo Y, que vai me dar a profundidade, vou ter 35 milímetros. E vou ter no eixo X, que vai me dar a largura, vou ter 65 milímetros. Então, coloquei aqui. Quando eu altero, né, o tamanho, na verdade ele ficou bem pequenininho. Tá aqui. Eu vou aproximar dessa minha embalagem. Mas repare uma coisa,
Se você notou, quando eu alterei as dimensões, ali em cima, eu tenho aqui a escala. Essa escala, na verdade, ela antes era 1, 1, 1 e 1, e alterou no momento que eu alterei as medidas. Eu preciso que o programa entenda que isso aqui não é um objeto com uma escala reduzida, que é o que ele está entendendo aqui. Eu preciso que essa escala aqui seja de 100%, seja de 1. Então, eu vou selecionar meu objeto. Então, eu seleciono, cliquei nele aqui. Vou apertar Ctrl A para aplicar escala. Agora, ele entende que esse aqui é um objeto que tem essas medidas na escala natural dele, né? Então, 1 para 1. Bom, então já tenho meu objeto no tamanho certo. Agora eu preciso que o Blender entenda que esse objeto vai ser preenchido, na verdade a superfície dele vai receber uma aplicação de uma imagem, né? Vai ser o nosso projeto gráfico da embalagem. Então, para isso, eu preciso fazer a planificação, uma representação da planificação desse objeto. Eu vou fazer isso, primeiro, eu tenho que abrir uma nova viewport para a gente conseguir trabalhar melhor. Então, fechei a aba de transformações, arrastando para cá, e vou abrir essa nova viewport, vindo aqui, ó, do lado de opções. Está vendo que o cursor do mouse ele vira uma cruz? Quando virou uma cruz, está no lugar certo. Você vem, você arrasta, demora um pouquinho às vezes, e você vai abrir uma nova janela. Nessa nova janela, a gente vai, então, a partir dela, conseguir fazer a nossa planificação desse objeto, nossa representação de planificação. Vou vir aqui em cima, nesse menuzinho de tipo de editor, vou colocar aqui editor UV. Ele vai abrir esse quadriculado. Vou entrar agora aqui de volta nessa minha viewport. Vou alternar de modo de objeto para modo de edição. O que significa isso? Significa que antes eu tinha eu mexia de modo mais geral no objeto, agora eu consigo mexer nas partes dele. Então eu posso mudar, né? Clicando ou em modo de objeto, ou vindo aqui e alternando, né, com o mouse, ou apertando o Tab, que foi o que eu fiz. Então, estou com o objeto selecionado, aperto o Tab no teclado, e é um atalho que vale muito você decorar, porque vai usar bastante essa transição de um modo para outro modo. Então, apertei, e ele já me mostrou aqui uma planificação padrão, mas essa planificação não está certa, porque ela parte aquele primeiro objeto que ele tinha, que era um objeto padrão, né? Então, o programa já faz essa planificação padrão daquele objeto padrão, mas eu alterei, então aqui não acaba não alterando. Então, eu vou deletar essa planificação, eu venho aqui nesse menu aqui de propriedades de objeto, venho em mapas UV e deleto. Pronto. Agora, aqui nessa minha viewport, o que eu vou fazer? Eu vou começar a indicar como fazer a planificação. Para isso, eu preciso selecionar as arestas, que é nesse segundo iconezinho aqui de seleção de arestas. Esse aqui é a seleção de ponto, né, de vértice. Esse aqui de aresta, esse aqui de face. Então, eu começo a clicar nas arestas, onde eu vou querer, de certa forma, cortar o meu objeto para poder planificar. Seguro o Shift, e com o Shift segurado eu consigo fazer a seleção de outras arestas ao mesmo tempo. Posso soltar o Shift para movimentar, não tem problema, tá? Então, o que eu tenho ali? Selecionei aquela face, e vem para cá, que corta. Tinha selecionado, tirei a seleção, botei de volta. Aqui também. Acho que é isso, acho que tá certo. Vou agora, com o botão direito, vou vir aqui em marcar as costuras. Costuras são esses locais em que vai haver o corte. Agora, seleciono com o A, apertando o A, ele seleciona tudo. Aperto o U e venho aqui em desdobrar. Na hora que eu desdobro, ele já traz para cá, então, a planificação desse meu objeto. Eu vou agora trazer a imagem que vai preencher essa planificação. Então, venho aqui no menu Imagem, abrir. Qual que é a minha imagem? Essa penúltima. Está aqui a imagem que eu vou utilizar. Então, damos um Alt aqui para poder
visualizar melhor. Tá vendo que na hora que eu trouxe a imagem, aconteceram duas coisas. Uma, eu tô com essa imagem em uma posição diferente da posição em que está aqui a minha planificação. Então, eu vou ter que selecionar a planificação, aperto A para selecionar, aperto R para rotacionar, e ao invés de rotacionar assim no olho, você coloca, digita, em lugar nenhum, você só digita, começa a digitar a quantidade de, o valor em ângulos que você quer girar. Então, por exemplo, se eu girei 90 graus, virou certinho, só que eu ainda não estou na posição adequada para cá. Então, eu vou apertar de novo para girar e vou colocar aqui 180, que daí eu cheguei realmente certinho aqui onde eu queria. Agora eu quero movimentar a minha planificação para poder coincidir. Então, eu aperto o atalho G, seguro G, e aí depois venho aqui e vou fazer a minha adequação à imagem. Você viu que, embora a gente tenha feito certinho, não está batendo a medida da embalagem com a medida da planificação. Isso eu não sei por que acontece isso no Blender. Eu fiquei algumas horas agora tentando descobrir por que acontecia isso, se algum erro, algum bug, alguma coisa. Não descobri, mas eu descobri uma forma de contornar. Eu sei que a imagem original, ela tá certinha nessas medidas, eu confirmei várias vezes, eu olhei de modos diferentes, ela tá correta, assim como tá correta, o sólido aqui tá correto também, então não entendi, mas tudo bem, a gente consegue dar um jeito nisso. Como é que a gente vai fazer para dar um jeito nisso? Eu vou vir aqui em cima em UV, vou vir em afixar, aí na verdade vou selecionar ela toda primeiro, apertar A, UV, afixar. Na hora que eu faço isso, eu consigo ver os vértices aqui, tá vendo? Dessa minha embalagem. Então, eu posso clicar no vértice, apertar G, e aí eu arrasto para cá, para o local em que vai acontecer esse encontro aqui de faces, né? Se eu quiser manter o alinhamento, eu posso apertar os eixos. Então, por exemplo, apertei Y, ele vai manter o alinhamento no eixo Y. Eu não gosto de fazer sempre apertando esses eixos, porque às vezes acontece, tipo, nesse caso aqui em especial, tá? Como é uma embalagem escaneada, tem umas imperfeições, é uma embalagem real, que foi dobrada, enfim, que ela não é tão precisa quanto uma embalagem em que você vai fazer o projeto gráfico, né, no Illustrator. Quando você vai fazer o projeto gráfico, vale a pena você trabalhar fazendo esse alinhamento realmente com os eixos X e Y. Então, vamos continuar aqui. Aperto no vértice, veio com G, posso manter o alinhamento clicando no Y, trago para cá, G, trago para cá, aperto V, aperto G de novo, G, imagino que venha do inglês, grab, então vou continuar apertando aqui, G, quase acabando. Tá perfeito? Não, não tá. Tá suficiente? Vamos ver. Acho que deve estar. Deve estar suficiente. Se não tiver, depois a gente altera, tá? Então, fiz já essa correção, né, da planificação aqui em relação à imagem que eu vou usar para renderizar. Tá aqui feito. Então, isso eu deixo aqui, por enquanto. E agora eu vou precisar de uma outra BIA, um outro viewport. Então, eu vou vir aqui em cima, apareceu de novo a cruz, trago para cá, apareceu outra janela. Então, seleciono aqui a imagem que tem o projeto gráfico que eu vou usar. Vou abrir a imagem, ela veio grandona e num formato diferente aqui do formato da minha planificação. Então, selecionei A aqui para poder selecionar minha planificação. Vou rotacionar ela para coincidir com a embalagem. Então, apertei R, ele
ativa esse botão de rotação, né? E vou digitar, posso fazer manualmente, mas vai ficar meio impreciso. Prefiro digitar o número de graus que eu quero que ela gire. Então, 270 graus, dou OK. Agora aperto G para fazer o posicionamento da minha planificação. Está vendo que não deu certo, que não coincidiu aqui? Isso também parece ser algum tipo de erro do Blender, ou alguma função, alguma coisa que eu não consegui descobrir. Eu passei algumas horas agora tentando entender por que dava essa diferença entre o tamanho da planificação e o tamanho da imagem, confesso que eu não descobri. Eu levei para outros programas, eu vi que a medida está batendo tanto da imagem quanto da planificação, mas chega aqui e acontece isso. Então, não tem problema, a gente consegue resolver, contornar de outra maneira, tá? O que eu vou fazer para poder ajustar, então, essa planificação à imagem? Eu vou vir aqui em UV, a fixar. Eu agora consigo ver esses vértices, né? E então, eu vou selecionar os vértices. Vou apertar G para permitir movimentar. Vou apertar Y para poder movimentar nesse eixo. E vou posicionar aqui toda essa minha linha de cima. Vou fazer isso com o mesmo, com esses dois próximos aqui, né, aqui em cima. Então, apertei G, selecionei, apertei G, apertar Y agora para manter o alinhamento. E tá OK. E vou fazendo essa correção para todos que eu percebo que não estão legais. Então, aqui, tá vendo que é outro eixo. Aqui eu vou ter que fazer no eixo X. Então, aperto G para permitir movimentar e aperto X depois para definir em que eixo que eu quero movimentar, que eu não quero movimentar livremente, tá? E eu tô fazendo no olho mesmo. Mas como é uma embalagem que ela é uma embalagem real, né, que ela foi dobrada de fato, ela foi depois escaneada, ela tem imprecisões mesmo. Então, eu não ia conseguir ter o mesmo tipo de precisão que um trabalho feito realmente num programa de edição gráfico, né? Então, para esse exemplo aqui, funciona melhor fazer no olho. Então, tá aqui, tá feito. Acabei agora de coincidir a planificação com o meu mapa UV. Agora eu vou precisar fazer um próximo passo, que é de criação de material, para a gente conseguir colocar essa imagem no material. Porque aqui a gente está dizendo como é que ela vai se estabelecer, e lá a gente vai dizer que a gente vai atrelar um material, e esse material vai ser aplicado aqui no nosso objeto. Então, eu vou abrir mais uma viewport, venho aqui em cima, apareceu a cruzinha, ó, abri mais uma viewport. Essa viewport eu vou colocar como modo aqui de Shader Editor, que é o tipo de edição de material, então, que a gente tem. É bem estranha para quem nunca mexeu com isso, a forma de editar material no Blender, tá? Leva um tempinho para se acostumar. Ele vai abrindo várias janelas, essas janelas vão adicionando coisas novas ao material. E no caso aqui, eu quero adicionar uma imagem, essa imagem. Eu vou apertar Shift A, e ele vai abrir esse menu de adicionar. Vem em texturas, texturas de imagem. Vou colocar aqui em qualquer lugar, na janelinha. Aproximar aqui. Vou abrir uma imagem, no caso a mesma imagem que eu tenho ali embaixo. E vou trazer tá vendo essa bolinha aqui de cor? Eu vou indicar que a cor essa imagem aqui, a cor dela, ela vai servir como cor de base para esse meu objeto. Não mudou nada, né? Mudou, é que a gente não está visualizando. Eu tenho que vir aqui, ó, eu tenho alguns modos de visualizar esse objeto. Eu tenho o wireframe, deixa eu voltar. Pronto. Tem o wireframe, que ele vai permitir visualizar essas linhas apenas desse objeto. Tem esse modo de sólido, né, que é o que a gente estava vendo. Tem esse aqui, ele já vai ter uma aplicação no caso do projeto, da parte gráfica. Então, isso que eu acabei de colocar está aqui sendo visualizado. Ó, tem sombra, tem aplicação do projeto gráfico. Está aqui, consigo girar bem rapidinho, consigo ver minha embalagem. E tem um outro modo aqui, que é um modo que ele já vai ser voltado como se fosse uma renderização em tempo real que ele vai fazer. Aí vai depender de um processamento
gráfico maior aí do computador. Eu confesso que eu não vou renderizar aqui no meu computador, eu vou renderizar no computador do meu marido, que tem uma placa de vídeo bem melhor do que o meu laptop. Então, eu vou deixar desligada essa opção aqui. Vou voltar para o que estava antes. Agora, vou voltar a ter uma viewport única. Então, posso fazer isso buscando de novo esse maisinho. Daí eu clico, arrasto para onde eu quero sobrepor aqui a minha viewport. Então, unir, mesclar. Então, pronto. Tenho aqui a minha embalagem numa viewport única. Mas ela está ainda bem simples, né? Então, uma coisa que eu vou fazer é começar a tornar ela um pouco mais real. Então, eu vou vir aqui nessas propriedades de modificador. E nós temos modificadores de tudo que é tipo aqui, tá? Então, desde coisas mais simples até coisas mais complexas, por exemplo, parte de física. Você vai fazer animação, então quer explodir alguma coisa, quer fazer um acabamento não, a volta assim, do tecido, né? A fluidez do tecido, o oceano, enfim, tem muita coisa. A gente vai agora tentar então trazer um pouco mais de realidade para nossa forma, que ela tá meio esquisita ainda, né? Selecionei ela com uma A, vou adicionar modificador. Aqui tem um monte de possibilidade, então eu posso tentar de repente gerar um chão para começar. Óbvio que ficou gigante, então eu não quero 100 milímetros. Vou botar um chanfre aí de 1 milímetro, ver se fica bom ou se fica demais. Ó, vou diminuir um pouco. Vou tentar botar 0,5, ver se ele aceita. Aceita. Isso só para dar uma quebra, dar um pouco mais de realidade aqui para nossa embalagem. Aqui no segmento eu consigo definir quanto que ele vai quebrar aqui, se vai ser de uma vez só, se vai ser com mais quebras, então ele dá um aspecto mais arredondado, se eu aumento o número de segmentos, né? E claro, vai ficando mais complexo também, até para a questão de renderização depois. Então, eu vou deixar aqui com 3 segmentos, acho que ficou legal. Consigo alterar outras coisas aqui desse chanfre, mas acho que assim tá bom. Já ficou mais interessante. Tá vendo que ele mostra aqui a linha vermelha? Essa linha original que nós tínhamos, né? Olha só como já deu uma quebra nela. Eu agora vou precisar trabalhar então para renderizar esse meu objeto. Mas o objeto em si, ele está pronto. Então eu já tenho a aplicação do projeto gráfico, eu consigo rotacionar, então fazer diferentes renderizações a partir desse objeto com a parte gráfica, né? Então já começa a ficar interessante para eu poder mostrar facilmente essa minha embalagem em 3 dimensões. Então você pode finalizar por aqui se seu objetivo for apenas mostrar então ela de maneira tridimensional. Se você quiser fazer realmente um rendering ele vai dar muito mais trabalho. A gente não vai conseguir ver isso tudo agora numa única aula sobre Blender, tá? Então, algumas coisas que você precisa saber, mas saiba que você vai ter que se aventurar muito além do que eu vou mostrar aqui para conseguir fazer um bom rendering. Então, eu vou primeiro, mostrei aqui já a câmera, né, posicionamento de câmera. Eu vou agora colocar a luz, então eu já tenho um ponto de luz. Esse ponto de luz eu já, na verdade, já fiz algumas modificações nele. Ele tá aqui. Ó, minha câmera está aqui, o ponto de luz está aqui. Opa, vou voltar aqui e selecionar ele. Posso, né, alterar a posição para poder ver como é que vai ficar essa luz. Posso colocar aqui nesse modo aqui de renderização, que eu consigo ver de uma maneira mais precisa como que está ficando as configurações que eu estou colocando aqui. E eu posso alterar também as configurações dessa luz. Como é que eu faço isso? Tenho aqui no meu menu, aqui embaixo nesse verdinho, propriedades de data, né? Propriedades de objeto, na verdade.
eu posso colocar a cor dessa minha luz, eu posso colocar uma potência diferente para essa luz. Então, no caso aqui está brilhando muito, eu vou reduzir um pouco a intensidade dessa luz. Isso porque está próximo, né? Aqui, se você for ver, na verdade, é uma luz muito fraquinha essa que eu tenho aqui no momento. Mas é o que está servindo para o meu objetivo. Raio, então estou com uma luz que acaba tendo um raio de atuação bem grande. Posso reduzir isso vai influenciar no meu objeto. Então, influenciar na maneira como vão ser as sombras, né? Como é que vai ser, quão difuso vai ser. Então, a melhor maneira de eu trabalhar para posicionar essa luz é eu ter mais de uma viewport, então eu consigo trabalhar ao mesmo tempo uma visão mais superior e eu consigo trabalhar essas visões mais laterais. Mas basicamente o que eu vou buscar aqui? Eu quero ter uma diferenciação ali entre uma região clara e uma região escura. Uma região clara aqui na frente e uma região escura. Se eu tentar renderizar isso aqui, ó, ele tá dando um errinho aqui na renderização, mas é alguma coisa aqui do meu computador, tá? Vou voltar nesse outro modo. Aquele probleminha, quando acontecer, você pode tentar modificar a maneira como ele vai renderizar. Isso deu certo aqui. Eu mudei aqui nesse menu de propriedades de renderização. Então, eu troquei do renderizador Eevee para o renderizador cíclico. Quando eu fiz isso, vou apertar F12 para renderizar, eu consegui lidar com aquele problema, aquele cantinho que não estava aparecendo a imagem. Então, aqui demora um pouco mais para renderizar, mas demora bem mais do que o outro renderizador. Ele é um renderizador que, para esse objetivo aqui que eu tenho, né, de renderização, ele acaba sendo melhor. O Eevee ele é mais adequado para você renderizar um jogo, por exemplo, ele vai fazer uma renderização em tempo real. Mas como ele é um renderizador mais novo, ainda há muitas falhas ou algumas situações em que ele não funciona tão bem porque ainda não foi desenvolvido a ponto de lidar bem com aquela situação. Não sei se foi o caso aqui, né? Mas, de qualquer maneira, o Eevee não funcionou pra gente, mas o outro renderizador, o renderizador cíclico, funcionou. Então, é com esse que a gente vai trabalhar. Posso agora tentar adicionar alguns elementos para completar um pouquinho mais a minha cena. Para começar, um plano para que eu consiga fazer um chão aqui para esse meu objeto, que não tem um chão, né? Então, Shift A aqui na minha viewport, vou botar aqui adicionar plano, e aí eu tenho um plano. Então, já está melhor. Plano branquinho, padrão, tá? Mas na hora que eu tenho esse plano, veja que aqui eu nem coloquei ainda nenhuma configuração de material nele, mas eu já tenho uma sombra projetada, eu já tenho uma qualidade melhor final aqui de imagem em relação ao que eu tinha antes. Só tem um probleminha, tá vendo que esse plano, eu tô aqui na visão da câmera, vamos ligar, vou ter que desligar esse modo de renderização para ficar mais rápido, tá? Então, estou aqui no modo da câmera, tá vendo que a câmera, ela tá mostrando uma cena e o plano, ele acaba não completando até o final. Então, posso fazer algumas coisas aqui, eu posso aumentar esse plano, como eu não estou trabalhando com nenhuma informação gráfica, basta eu ampliar ele que eu consigo preencher. Como é que eu fiz isso? Eu selecionei o plano, apertei S de scale, de escala, e aumentei a escala dele até ele passar aqui da tela. Então, eu tenho esse meu plano aplicado. Então, já é um primeiro passo para a gente melhorar um pouco a nossa imagem. Outra coisa que a gente pode mexer no material. Material, ele é bem mais difícil a gente trabalhar com ele. Eu vou mostrar só rapidinho como é que a gente faz a edição de material aqui no Blender. Para isso, eu vou criar mais uma viewport. Então, vamos lá em cima, cruzinha, puxar para cá. E vou colocar nessa viewport nova o Shader Editor. O Shader Editor é a maneira como eu crio materiais. Na verdade, já tinha começado a criar, se eu tinha criado um novo, vou até deletar. Peraí. Ctrl Z aqui. Pronto.
que eu vou fazer? Eu vou primeiro mexer nesse material do plano. Então, ele tá só bem padrão, um branco. Eu vou clicar nele, vou vir aqui em novo, adicionar um novo material. O Blender, ele trabalha com os materiais com uma série de caixinhas. E essas caixinhas, cada uma, ela vai trazer uma informação diferente. Por exemplo, se eu quiser colocar uma imagem aqui nesse fundo, eu vou clicar vou apertar Shift A, vou adicionar uma textura de imagem. Então, é muita informação mesmo, muita ferramenta diferente que tem aqui. A minha sugestão é que nesse primeiro momento você trabalhe com materiais já prontos. Existem vários sites que disponibilizam materiais gratuitos para você utilizar no rendering, no Blender. Um deles é o Blender Kit. Então, eu estou vendo aqui materiais de papel, no caso. Vendo, botei aqui paper. E eu vou baixar esse primeiro material aqui para usar no meu trabalho, tá? Tem várias opções, vários embrulhos, né? Esse aqui também poderia ser. Pode ser esse ou pode ser o outro. Vou testar primeiro esse daqui e ver se fica legal. Para eu começar a utilizar esse material, eu vou ter que primeiro abrir uma conta nesse site. Tem as instruções aqui, eu vou ter que digitar Blender Kit lá no Blender, em preferências, complementos, e adicionar como se fosse um plugin, que linka diretamente aqui com o site. Então, eu vou voltar aqui no Blender, editar, preferências, complementos, e aqui eu vou pesquisar por Blender Kit. No meu caso, eu já pesquisei, já ativei, inclusive. Então, você vai chegar aqui, vai ativar, vai marcar aqui essa caixinha e vai iniciar a sua sessão. Então, eu já tenho um login lá no site, coloquei iniciar sessão, fui lá no site, loguei e agora eu linkei, então, ali com o site. Eu já fiz, né, um material simples aqui, mas eu quero fazer uma experiência com um novo material. Para isso, eu venho aqui na janela do Shader Editor e crio um novo slot, um novo espaço para um novo material. Então, é só clicar nesse maisinho, eu já cliquei, criei aqui base papel, foi o nome que eu coloquei. E esse base papel, ele vai ser baseado, então, nesse material papel que eu encontrei. Então, eu vou arrastar para cá, para minha embalagem. Você vai ver, está meio travado agora, daqui a pouco volta a responder, mas você vai ver como é uma malha de materiais, de modificadores para esse material bem mais complexa do que aquele material que eu tinha criado. E é por isso que a gente não vai aprofundar nessa parte de materiais, porque é muita coisa, não cabe em uma aula a gente ver isso tudo, tá? Seria mais o caso da gente fazer um semestre inteiro sobre Blender. Então, eu vou aplicar aqui. Ele está usando como cor de base, ele está usando esse multiplicador. Na verdade, esse multiplicador que liga aqui junto com outros modificadores, né? Eu vou trocar. Eu vou aplicar aqui com Shift A, eu vou incluir a textura, aquela textura da imagem que eu já estou usando no meu outro material. Então, eu vou pegar aqui a minha embalagem e eu vou inverter. Tá vendo que aqui eu tenho a cor ligando com a cor de base e essa cor 2 está ligando com essa outra cor aqui. Eu vou acabar perdendo um pouco essa ligação, porque a cor, ao invés de vir ligando com essa parte principal aqui do material, eu vou usar então a embalagem, tá? Então, vou trazer para cá e perdeu essa conexão. Manteve as outras. Então, vou esperar um pouquinho carregar. O que aconteceu? Ele se perdeu, tá vendo? Isso porque o tamanho... Tem algum outro modificador que está alterando o tamanho dele. O tamanho dessa imagem. Então, vamos dar uma olhada. Vamos ter que investigar o que tem nesse material. Escala em 1. Vou abrir o mapa UV
editor UV. Para ver o que aconteceu. Ó, na verdade, na hora que eu trouxe o outro material ali, ele acabou se perdendo. Percebe que o meu mapa UV, ele acabou ficando diferente do que ele estava antes. Então, melhor é a gente refazer o mapa. Então, vou selecionar de novo. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes, aperto U, desdobrar, vamos ver. Olha só, ele se perdeu totalmente, tá vendo? Então, eu vou começar ele de novo, vai ser mais fácil. Apertei A de novo. Opa. Limpar as costuras, não tem mais costura aberta. Vou selecionar as arestas, que eu vou fazer então esse recorte. Acho que é isso. Desdobrar. Vamos ver. Desdobrou errado, tá vendo? Inclusive, ele tá com mais faces aqui. Vou fazer diferente. Vamos entender essa face, como que ela... Vamos fazer face por face, tá? Acho que vai... Porque alguma coisa daquele material que não deu certo. Então, vamos pegar essa face daqui, fixar, selecionar o vértice com G. Eu trago para cá. Por que eu estou fazendo isso? Porque aquele material, ele é um material complexo, que tem muitos modificadores, eu não compreendo todos eles, mas eu sei que ele acabou desconfigurando aqui o meu objeto. É como se ele estivesse entendendo outras partes dele, de repente uma parte interna, como como material também, estivesse aplicando ali. Então, o meu mapa UV ele se perdeu. Então, eu estou refazendo o mapa UV e estou enjambrando meu mapa UV para funcionar. É bom quando dá problema assim na hora da aula, que aí a gente consegue resolver junto. E se acontecer depois com você, você sabe como uma possibilidade para refazer, tá? Para conseguir consertar o seu trabalho. Eu vou desligar o vídeo, vou terminar de fazer esse processo, mas basicamente o que você está vendo aqui. Eu venho aqui nessa imagem, eu parti da imagem da câmera, mas poderia ser outra imagem também, tanto faz visualização. E aí eu seleciono uma face, venho para cá e faço a correção então, do meu projeto gráfico, né? Então, vou selecionar outra face, a face que fica aqui ao lado dessa, vai ser essa aqui. Ó, tá vendo que tá aqui, tudo confuso. Então, vou vir aqui, o V, afixar, aperto G e levo o pontinho lá aonde fica realmente a minha face, tá bem? Eu vou fazer isso para todas as faces. Vou desligar o vídeo e você continua fazendo esse processo no seu projeto. Eu terminei de renderizar a primeira versão aqui da minha embalagem, então levou 8 minutos e 55 segundos. Já ficou bem melhor do que aquela primeira tentativa com outro material, né? Então, aqui eu tenho uma textura, eu tenho um grau de realismo maior, mas ainda tenho vários problemas. O mais grave deles, eu não notei, confesso, na hora que eu estava fazendo o mapa UV, fiz invertido, olha só. Tá a face certa, mas tá ao contrário. Então, vou ter que voltar no mapa UV, editar novamente, então pegar esse ponto, botar para cá, esse ponto para cá, e a mesma coisa embaixo. Então, esse aqui eu tenho que corrigir. E preciso corrigir também que
a embalagem como um todo está muito esbranquiçada. Eu tenho que melhorar isso, está um pouco esquisito. Mas eu gosto bem mais dessa textura, desse grau de realismo que eu consegui imprimir nessa nova opção de material. Então agora é fazer os ajustes no material. Essa aqui é uma nova versão, um novo rendering que eu fiz, então levou mais 8 minutos e pouco. O que mudou? Eu alterei aqui a posição do meu mapa UV para corrigir a face lateral e mexi também no material, diminui um pouco a rugosidade dele, deixei um pouco menos intensa do que estava. E também adicionei um ponto de luz, tinha já um ponto de luz padrão, mas eu acabei apagando aquele ponto e criei um ponto de luz diferente, também uma luz pontual, mas alterei o posicionamento dela, a intensidade dela, e eu gostei mais de como é que está iluminada agora a minha embalagem. A gente não vai ver essa embalagem sozinha, a gente vai ver ela em conjunto com outras embalagens iguais e também com embalagens concorrentes. Mas quando a gente chega em um ponto de venda, a nossa embalagem nunca vai estar sozinha. Você vai ver, além dela, em meio a outros produtos concorrentes, você vai ver várias delas repetidas. Então, é muito importante que a gente apresente em um render, né, em alguma visualização, esse conjunto de embalagens, como é que fica na gôndola esse conjunto de embalagens. Então, a gente vai fazer aqui, vai ser a nossa última imagem, nosso último rendering. E como é que a gente vai fazer então? Eu estou aqui no modo de objeto. Eu vou alterar, olha só, eu estou numa visão superior, vou colocar aqui numa outra visão, através desse aqui do X. E uma coisa que vai me atrapalhar, tá vendo que essa embalagem está inclinada. Então, eu vou vir aqui no transformar, vamos ver na rotação. Não tá. Ali ela não aparece inclinadinha, mas ela está inclinada, isso vai me atrapalhar. Então, eu vou voltar a rotação dela numa rotação mais favorável para eu fazer o posicionamento dela, tá? E aqui vai no olho mesmo. Ó, vou agora Ctrl C, Ctrl V, G para movimentar, X para movimentar. Deixa eu movimentar no outro eixo. Mesma coisa, Ctrl C, Ctrl V, G para movimentar, eixo X, G para movimentar, eixo Y. Posso até dar uma pequena rotacionada, né? Porque na gôndola não necessariamente ela vai estar sempre bem alinhadinha. Então é interessante eu poder mostrar um pouco mais da realidade. E tenho ela aqui. Eu posso tanto colocar lado a lado assim, quanto eu posso pensar numa visão diferente. Eu posso pensar nela. Vamos girar. Rotacionar 90 graus. Na verdade, eu girei errado, tá vendo? Vou rotacionar de novo. Então, em relação ao eixo Z, apertei R, né, para rotacionar, vou apertar Z, 180. Quero essa outra visualização aqui. E aqui eu consigo ver. Então, na gôndola, eu poderia, de repente, aproveitar essa continuação da imagem que eu tenho aqui, unindo essa face com essa face. Então, posso mostrar um posicionamento ou outro posicionamento, o que for fazer mais sentido para o seu projeto. Eu adicionei uma nova câmera, tá aqui, então deixei apagadinha aquela primeira câmera que eu tinha. Tô trabalhando nessa segunda, para adicionar, lembrando, né, aperto o Shift A e venho aqui, Shift A, venho aqui e aperto câmera. Estou fazendo o posicionamento dessa minha câmera, então um posicionamento que seja mais adequado para visualizar as minhas embalagens. Então, mesma coisa de sempre, eu
altero posição dela, altero rotação. Acho que aqui eu vou tentar fazer uma outra renderização, uma renderização em que a visualização vai ser mais frontal. Acho que para esse tipo de visão de gôndola ela vai ficar mais interessante, tá? Finalizei agora o último rendering, então, da minha embalagem. Esse rendering ele levou mais ou menos 12 minutos e meio para ficar pronto. Eu não vou fazer um novo agora, até pelo tempo, né? Tá demorando um tempo considerável cada rendering e ainda tá relativamente simples a minha cena. Então, o que eu tenho de mais complexo é esse material novo e principalmente a interação entre objetos. Eu poderia ainda colocar um material no plano, material nessa base, né? Poderia alterar um pouco mais a iluminação, fazer alguns testes, mas por conta do tempo necessário para renderizar, eu vou finalizar como está. O objetivo era realmente mostrar o processo de como fazer. Então, minha sugestão para você pode... Primeiro, você tem que aprender a fazer a sua embalagem a partir, então, da forma básica ali do Blender, né? Então, daquele cubo que aparece no início. Então, você tem que aprender a fazer o mapa UV a partir daquilo, aplicar um projeto gráfico. E se você desejar usar um material um pouco mais elaborado, que dá um acabamento melhor, comece usando materiais prontos, então baixe esses materiais prontos e vai explorando como é que eles se comportam no seu objeto. Isso vai ser mais fácil do que você tentar abrir do zero, né, aquele monte de caixinha que você viu. Então, se você quiser avançar um pouco mais nos estudos do Blender, sugiro que busque, né, tem inúmeros tutoriais, tem alguns canais muito legais, então procure essas informações, porque aqui realmente foi só para mostrar uma pequena demonstração de como usar o Blender para fazer a renderização de embalagem. Espero que você tenha aproveitado, que tenha te inspirado a usar o programa, a tentar renderizar através do programa, lembrando que é um software gratuito, então essa é uma grande vantagem que a gente tem em relação a outros softwares mais conhecidos. E apenas um alerta final, quando você for finalizar a renderização, naquela janela de renderização, você vai precisar salvar a sua imagem, ela não vai ficar salva automaticamente. Então, se você fechar aquela tela e não tiver salvo, você perdeu o que você acabou de renderizar e passou minutos ou horas renderizando. Então, não se esqueça de fazer isso. Dado o alerta, espero que agora então você se divirta. Boas renderizações e um grande abraço.